O que é uma coisa interessante é o seguinte: vamos supor que eu esteja fora da linha de ataque. Então, Messi Rodrigo golpeia e percebe que eu estou exatamente na distância do golpe. E o que acontece? E eu estou justamente fora da guarda. Ele conseguiu se desvencilhar da minha guarda, nós poderíamos estar aqui, e nesse sentido seria muito cômodo para mim, porque minha guarda irá perfeitamente me defender, porque caso ele ataque, simplesmente eu mantendo a guarda, observe que como que o bastão ele se desvia do meu corpo, ainda que originalmente ele estivesse na linha central. Então, parem nesse ponto aqui, antes do movimento efetivamente ser demonstrado, porque aqui já tem um ponto fundamental, que é a guarda do bastão. Então, a gente está falando da natureza do bastão e de como é importante entender a lógica dessas características. Se você for usar um bastão de outras particularidades, vai ser outra natureza. Então, como você bem colocou, mestre Quintela. Então, nessas características, é muito interessante como saber fazer a guarda do bastão. E o grão-mestre Deomora mostrou muito bem o que a guarda do bastão possibilita. Essa capacidade de, ao estar na mesma linha, você conseguir, simplesmente ficando na guarda, o disparo do outro não entrar. E a importância de conseguir ficar alinhado, o que com esse bastão é bem difícil na dinâmica, né? Basta um pequeno movimento que facilmente você desalinha a sua guarda, né? Que é uma guarda, inclusive, que muita gente acha polêmica, né? Que dentro do 21 é uma guarda onde você usa a linha do ombro, ou seja, você fica de lado em um sistema que o tempo todo coloca você de frente, né? Então, o bastão é realmente muito interessante. Exato, né? Trazendo uma outra lógica, né? Ou uma lógica complementar, né? Eu diria, né? Assim, né? Melhor, né? Uma lógica complementar dentro do sistema, né? Contrariando um consenso, né? Quer dizer, até aqui você, de fato, no sistema 1-1, né? Dentro da nossa linhagem, né, você trabalhou a trilogia fundamental e você trabalhou o Mukian-John, né, através do estudo ali de refinamento no boneco, e então você chegou, né, aqui no Lukin Punquan, onde você de fato vai usar, né, o ombro, né, como referência, né. Tem um ditado, né, um Kinkui, que é Chaksan e Bokwayun, né, que é você de lado toma o ombro como meridiano, como referência, né, para o centro, né. E aí essa posição realmente vai te posicionar dentro de uma espécie de casinha. Eu costumo brincar ali, você fica numa casinha, né, que fica o seu ombro, né, o bastão fazendo um certo triângulo com você dentro desse triângulo, né, e ali você se protegendo. Então a própria geometria vai te explicar como você está ali se posicionando para se proteger, né, usando essa lateralidade que é proposta para usar uma arma, né, ou um dispositivo dessa envergadura, né, desse comprimento. Então, dentro dessa posição, você vê ali como é interessante, né, o grão-mestre Léo, ele está posicionado, e se você tiver bem posicionado e com a energia apropriada, né, usando o seu corpo ali como referência para apoiar o bastão e etc., você viu que o bastão do mestre de Arola, ele foi para frente e ele saiu lateralmente, né? Então, isso é uma proposição, inclusive, que está proposta também no John Sal, né, nas mãos livres, né, só que na posição lateral agora. Então você está construindo uma natureza que está reforçando a natureza da guarda do Wing Chun nas mãos livres também, né, e isso vai te fazer entender melhor, né, ao experimentar essa guarda do bastão, vai te fazer entender melhor, inclusive, o uso dessa guarda nas mãos livres, né, o como que você se protege ou como que você toma ela como referência, né, nas suas interações. Então é um ponto muito rico ali de como usar a guarda, e é uma guarda que exatamente está propondo uma certa quietude, quer dizer, você precisa ficar numa ideia de espera estratégica, você precisa se posicionar e aguardar realmente que o outro faça o movimento, porque ali é quase um jogo de quem se movimenta primeiro, né, o que eleva ainda mais o seu Wing Chun, porque se você pensar de uma maneira profunda sobre a maneira como o sistema Wing Chun foi sendo apresentado até aqui, você está gerando um contexto de reação, ou seja, toda a ação que é feita em cima da sua guarda, você gera uma reação a partir disso. E o bastão, ele é quase o educador no nível máximo em relação a isso. Você precisa realmente esperar
e ter uma espera estratégica para se movimentar com precisão, porque você tem um instrumento imenso para ser utilizado e você não pode ficar se movendo, né, à torta e à direito, como se diz, os mineiros falam assim, né, eu sou mineiro. E esse ponto inicial que você comentou, mestre Felipe, interessante sobre o ajuste, né, porque qualquer coisinha que você fizer na cabeça do bastão, ou seja, a parte que está próxima ao seu corpo, né, gera um efeito muito grande lá na ponta, porque, como você comentou, um instrumento de quase 3 metros de comprimento, né, qualquer ajuste que você fizer aqui próximo do seu corpo gera um movimento muito grande na ponta. Se não me engano, o patriarca Moyato comentava de meia polegada aqui na cabeça do bastão, 2 pés ingleses na ponta, a referência, né, que era possível. Então, um ajuste pequeno aqui na sua mão, um ajuste muito grande lá na ponta. Então, isso demanda uma precisão, né, absurda do artista marcial aqui. Exatamente. E esse processo num sistema de Kung Fu é muito interessante, né? Como um sistema, para ele ter uma real amplitude de experiência, ele tem que, em cada etapa dele, gerar várias relações, né? Seja de, né, complementar, seja inclusive de aparentemente contraditório, né? Então, todo um domínio, todo um pedaço do sistema que leva o praticante a olhar e falar, poxa, mas o que está sendo feito isso aqui comigo agora? Aparentemente está indo contra tudo que eu fiz antes. Isso na primeira camada, né? E aí, conforme vai tendo a experiência, vai conseguindo apreciar, como você bem colocou, outras camadas e vendo que essa aparente contradição conecta em outras camadas mais profundas, né? Então, isso é muito interessante para entender como, muitas vezes, a aparência de algo, né? E é importante para quem está usando o Kung Fu como uma ferramenta de ampliação da capacidade estratégica, conseguir enxergar além das primeiras camadas de algo, né? Esse é um ponto fundamental que a experiência nesse domínio traz. Você foi preciso como bastão agora, né, nessa sua colocação, porque um sistema de Kung Fu seria incompleto se ele não tivesse um determinado instante em que ele contraria a sua própria exposição até ali. Né? Porque se é um sistema de casos, né, é importante também a contrariedade. Né? É importante você, ou no mínimo uma contrariedade aparente, porque aqui existe também um elemento muito forte de complementariedade. Porque se você parar para pensar, se você trabalhou a guarda aqui, né, nas mãos livres, e você trabalhou uma noção, né, de linha central, né, e essas linhas elas são postas à frente do seu corpo e elas alcançam até a sua lateralidade. E aí quando chega aqui você precisa de uma linha lateral e essa linha é o que o bastão está trazendo. Então você vê, não é tão contrário assim, embora traga uma contrariedade crescente que para uma pessoa inexperiente ela assusta. Fala, como assim? Eu vou ficar de lado agora? Você vai ficar de lado porque você precisa complementar tudo que você fez até aqui. Né? Então esse é um ponto que eu acho muito rico e que, né, complementa exatamente com isso que o mestre Felipe colocou, né? Uma noção profunda de um sistema de Kung Fu que mostra que o sistema Wing Chun foi realmente pensado como um sistema de Kung Fu.